Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Amém. Olha aqui para mim, por gentileza. Nós estamos diante aqui, talvez, de um dos textos mais interessantes da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos também é conhecido como o quinto evangelho. Tudo aquilo que for profetizado nos evangelhos de uma maneira extraordinária começou a se cumprir em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, o Senhor Jesus disse que eles iriam ser revestidos de poder, e em Atos isso se concretiza no capítulo 2. Também em Atos a igreja é inaugurada. Atos dos Apóstolos também é conhecida como Atos do Espírito Santo de Deus. É o único livro que não tem fim, que não acaba. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Atos dos Apóstolos acaba assim, do nada. Por quê? Os atos do Espírito Santo e os atos dos discípulos não podem acabar, porque a igreja está aqui para dar continuidade à grande obra do Senhor. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas. Lucas vai se converter, segundo alguns eruditos, justamente nesta passagem que ora acabamos de fazer uso do capítulo 20. Nós temos aqui uma passagem bastante conhecida, quando o apóstolo Paulo ele vai fazer a sua terceira viagem missionária, e ele vai estar pregando a palavra de Deus na Ásia. Ele vai para Macedônia, ele prega na Grécia, ele vai fazer a obra e depois ele volta para a Ásia. E quando ele está de retorno, ele passa por uma cidade chamada Troade, e em Troade eles vão celebrar a Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia nos diz, Atos dos Apóstolos deixa registrado que quando eles estavam na igreja praticando a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, que era o preleitor da noite, e Paulo, não sei se ele se empolgou, ou não sei se o Espírito Santo tocou no coração dele para que aquele culto se alargasse de uma forma tremenda, que ele vai pregando na Santa Ceia, e parece que o negócio estava tão gostoso que capaz de tirar o relógio, e Paulo vai pregando, quando ele pensa que não, já é meia-noite. E eu tive pesquisando que o culto geralmente começava às 6 horas da tarde. Era a cultura dos judeus começarem o culto às 18 horas da tarde. Então perceba, o culto começou às 18 horas, não sei que hora que passaram para Paulo, mas eu tenho certeza que passaram cedo, porque Paulo tinha muito conhecimento, e Paulo tinha muita unção, Paulo tinha muita graça, e todos queriam ouvir o apóstolo que perseguia a igreja, e agora é um instrumento usado na mão de Deus, e está pregando a palavra. Ele está anunciando a palavra em Troade. No outro dia ele tinha que viajar, então ele está entregando tudo aquilo que Deus estava colocando no coração dele. E parecia que Deus colocou bastante coisa, que ele está alargando o discurso. A mensagem dele, ele está pregando e está chegando até meia-noite. E o interessante é que nessa palavra, o interessante é que nesse discurso e que neste culto, tinha um camarada, um jovem, um mancebo,
sentado numa janela. O culto acontecendo e o mancebo jovem sentado na janela. E o Dr. Lucas, escrevendo Atos, vai dizer que tinha muitas luzes. E se tem muitas luzes, vai ter muito incenso, vai ter muita fumaça. E o jovem sentado na janela. E esse jovem, ele é cometido de um sono muito profundo. E ele cai dessa janela e ele morre. Alguns dizem que é por conta da fumaça, por conta do incensário, por conta das luzes que eram muito fortes. Eu não sei por que ele caiu, mas a Bíblia nos diz que ele caiu e morreu. E a Bíblia diz também que ele está sentado na janela. E eu orando a Deus e pedindo para Deus uma palavra, o Espírito de Deus me levou aqui no capítulo 20, nessa grande história deste jovem chamado Eutico. A palavra Eutico no original significa alegre, feliz. Eu não creio nessa felicidade, eu não creio nesse nome na sua totalidade, porque eu não acredito que um jovem pode ser feliz, que um jovem pode ser alegre, que um adolescente pode ser feliz, que um adolescente pode ser alegre sentado numa janela. Eu acredito nesse nome só na etimologia, porque na essência eu não acredito que Eutico era de fato, de verdade feliz, porque janela é o perigo. O culto está acontecendo e Eutico inerte, Eutico parado, sentado numa janela. Quem está na janela está indiferente no culto. Quem está na janela não está nem aí para que o Paulo está pregando. Meu Deus. Quem está na janela tem no mínimo duas visões, a de dentro e a de fora. Vou repetir. Quem está sentado na janela tem no mínimo duas visões, a de dentro e a de fora. Como é que ele vai prestar atenção, vai entrar em sintonia, vai tomar santa ceia sentado numa janela? Como é que ele vai dar lugar, manto, sentado numa janela? Glória. E eu orando a Deus, buscando a Deus uma palavra, o Espírito de Deus ministrou no meu coração que aquela janela tinha nome. E sabe qual é o nome daquela janela que o Espírito Santo colocou no meu coração? Janela da indecisão. Bendito é o Cordeiro. Aleluia. Janela da indecisão. Porque quem está na janela, ele está em cima do muro. Quem está na janela pode até estar dentro, mas está com o pensamento fora, está com o pé fora. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Hoje é noite de alguém sair da janela e o nome do Senhor vai ser glorificado. Janela não é o teu lugar, uma dessas. Janela não é o teu lugar, Enadesme. Eu estou acompanhando o culto, estou participando do culto desde a segunda-feira. E eu estou vendo os louvores, dá vontade de correr aqui. Um louvor mais bonito que o outro. Quase morri aqui hoje, tanto chorar. Tantos instrumentos que tem aqui no setor 29. Tantos homens de Deus, mulheres de Deus. E aí a gente percebe que alguém fica assim. Sono. Meu mestre, aleluia. Como diz o irmão, não dá um glória. Que é metade de um glória. Por quê? Porque está na janela. Ele está na janela, então ele está indeciso. Quem sabe Eutico estava lá, olhava para o culto e falava: nossa, como o Paulo prega bem. Meu Deus, como é que esse camarada aí perseguia a igreja? Deus seja louvado. Eita, Jesus, maravilhoso ter salvado esse camarada, grande missionário. Que palavra é essa? Mas para salvar alguém fora do culto, na igreja, como ele estava na janela, ele tinha acesso lá de fora também. Ei! Oh!
Cervejinha? Ei, gatinho! Ei! Desce! Bora pra baladinha! Bom, e ele deixa de olhar para Paulo e começa a olhar para o mundo. Dizem que o mundo não tem o que oferecer. Como não, irmão? O mundo tem muita coisa para oferecer, sim. Porque o mundo jaz do maligno e ele tem muita coisa para oferecer. Mas é tudo passageiro. Fica com Jesus, fica com ele, porque o que ele tem é eterno. Janela da indecisão. Quem está na janela tem acesso às coisas aqui, mas também não deve ter acesso às coisas do mundo. E ele está na janela. E perceba você, todos nós sabemos e somos sabedores que janela não é lugar de crente ficar. Por quê? Por tudo isso que eu acabei de falar já. Porque quem está na janela está indeciso. Está indeciso. E hoje Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: hoje é noite de decisão. Glória a Deus. Você vai decidir, olha para cá. Hoje você vai decidir quem você vai ser no reino de Deus. Noite de decidir. E sabe o que Deus me disse mais? Até você que não gosta muito de Pentecoste vai decidir. Porque a igreja não vai mudar só porque você não gosta de batismo, de cura, de libertação, de restauração, de profecia. Ah, você pede Deus a ser um fogo e vai subir no fogo para a glória de Deus. Até isso você vai descer. Eu não sei para que isso aí. Para que isso aí? Para que? Para que? Ô Varão, decide aí. A igreja é a Assembleia de Deus. Aleluia. Ministério do Belém, setor 29, na Alameda Glória. A igreja é pentecostal. Você não é obrigado a ficar aqui não, filho. Tem igreja aí para todo gosto. Você vai ter que decidir hoje. Porque quem está na janela está indeciso também. Será ou não? Não, irmão, fica aqui. Eu tenho conselho para você: fica onde Deus te chamou. Porque onde Deus te chamou é onde Deus vai te levantar com poder e grande glória. Eu tenho uma profecia que eu já vou entregar. No lugar da vergonha será dupla honra, dupla honra, dupla honra. Fica! Não vai aí para qualquer evento de doutrina, não. Fica! Noite de decisão na Alameda Glória aqui hoje. Eutico sentado na janela e com o nome de feliz, irmão. Como é que pode ser feliz assim? Indeciso? Indecisão não é de Deus. Certa feita Elias disse: ó, vamos decidir esse negócio logo. Se Baal é Deus, serviu. Agora, se Jeová é Deus, tem que servi-lo 100% a Ele, Decide aí. Decide. Decisão. Eu não posso decidir por você. E você não pode decidir por mim. Mas se a tua decisão for a mesma decisão que a minha decisão de permanecer aqui, dando glória, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, dizendo ora vem Senhor Jesus, dizendo Jesus é hoje que eu quero ser batizado com o Espírito Santo, prepara a tua terra, porque vai chover nessa casa hoje. Eutico está na janela. Feliz está na janela. Irmãos, Eutico vai permanecer na janela por volta de 6 horas. Se o culto começava às 6, dá a entender que Eutico está lá desde as 6 horas. 6 horas. 6.
olhos, ele fica sentado numa janela. Eu que estava no lugar errado? Sim. Janela é o lugar do que ele ficar? Claro que não. Porque quem está na janela não está se envolvendo. Não se envolve, irmão. Quem está na janela está inerte. Ele não quer se envolver. Janela é o perigo. Porque lembra de Mical? 20 anos depois, Davi conseguiu trazer a arca para Jerusalém. 20 anos depois, quando a arca está em Jerusalém, Davi tira a tua roupa real. Tira. Fica as partes de baixo da tua roupa real. E começa a bailar e se alegrar. Bailar e louvar e exaltar. Porque a glória voltou para Jerusalém. Davi está feliz. Davi está contente, Davi está alegre e ele começa a glorificar. E todo o povo em Jerusalém, com saudade da glória representada naquela arca, começa a se alegrar. Porque, irmãos, afinal de contas, eram aproximadamente 20 anos que a arca ficou fora de Jerusalém. Muitos haviam se acostumado a viver sem a presença e acostumado a viver sem a glória. Mas Davi não. Davi disse: não, eu preciso fazer alguma coisa, mas a glória precisa voltar para Jerusalém. Se Saul não quis buscar, se Samuel não quis buscar, se ninguém quis buscar, eu vou buscar. 20 anos depois, Davi consegue trazer a arca. Estão todos felizes, estão todos alegres. Davi até tira a sua roupa de rei para se alegrar na presença, irmão. Porque quando a glória de Deus chega, quando a glória de Deus desce, não tem rei, não tem sacerdote, não tem levita, não tem vereador, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente. Quando a glória de Deus desce, somos todos iguais.